O que o aluno precisa fazer nesse momento é colocar o cabeçalhos, colocar o salvo-estilo. A data de hoje é 3 de agosto de 2020 e a pauta é Povos do Brasil. Ok. Beleza, galerinha. Lá na página inicial da apostila de vocês, né, da abertura do capítulo, página 45, ela traz uma representação, que é justamente a representação que o professor colocou aí para vocês no slide. E ali a gente acaba percebendo alguns elementos relacionados ao processo de colonização do Brasil, né? O processo desse primeiro contato dos portugueses com o Brasil. E aí, rapidamente, a gente pode até associar as atividades que estão sendo realizadas pelos indígenas, tá? Como, por exemplo, a extração do pau-brasil. Mas a gente consegue perceber que a representação faz com que a gente tenha já uma ideia prévia da extensão territorial do Brasil, como está aparecendo aqui para vocês, e diferentes povos habitando toda essa região. A gente vai ver mais ou menos algumas informações relacionadas a localidades por meio de estudos arqueológicos que fazem com que a gente tenha uma compreensão aonde se localizava, né? Aonde tinha maior número desses desses indígenas, e aí as diferenças em relação à população, tá? Então, até ocorrerem as grandes navegações, os próprios europeus, nós dissemos isso no conteúdo da aula passada, eles acreditavam que existia apenas 3 continentes, tá? A Europa, que era o centro de tudo, a África, o continente africano, e o continente asiático. Não faziam ideia de que existia um outro continente. Aí lá no conteúdo passado, a apostila abordou ainda elementos relacionados à compreensão do Américo Vespúcio, aonde ele falou assim, não, essas novas terras se tratam, né, de um novo continente, né? São novas terras que foram descobertas. E a partir dessa declaração, desse conhecimento, lá no ano de 504, a partir daí teve uma compreensão de que realmente existiam novas terras, tá? Como eles desconheciam a existência da América, também ignoravam a grande diversidade desses povos, já que não faziam ideia, não tinham compreensão, acabavam não associando, não tendo ideia de que existiam esses diferentes povos, com seus diferentes hábitos, costumes, enfim. Esses grupos indígenas não desenvolveram também sistemas de escrita, como nós vimos em alguns povos pré-colombianos, fator que fez com que ocorresse depois estudos arqueológicos, para que pudesse ter uma compreensão de todas as informações relacionadas a eles, ou uma parte, tá? Outras partes, uma tentativa de compreensão por meio dos relatos desenvolvidos pelos europeus. Os europeus sempre traziam consigo pessoas que pudessem estar registrando as viagens, os contatos, né? E a partir daí também cartas que foram e eram enviadas ao rei de Portugal, à Espanha e até mesmo Inglaterra. A partir desse registro que a gente tem conhecimento e consegue identificar o que realmente foi parte ou não, tá? Então, como que obteve informação sobre esses grupos indígenas? A gente vai falar ali cerca de 12 mil anos atrás. E aí, se a gente não tem registro do indígena, como que a gente vai falar? Então, por meio dos vestígios arqueológicos, de pesquisas, trabalho de historiadores, a gente consegue ter essas informações, além dos registros criados pelos europeus, tá? Então, primeiros habitantes do Brasil, como eu disse há pouco, tá? Então, segundo essas evidências, mais ou menos 12 mil anos, os seres humanos já ocupavam as seguintes regiões: Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso, Goiás e São Paulo, tá? Seriam mais ou menos essas regiões que estavam sendo ocupadas. Cerca de 12 mil anos. Havia grupos que viviam de forma nômade. Esses grupos que viviam de forma nômade, então, praticavam as atividades de coleta e de caça, coletavam aquilo que estava disposto na natureza.
grupos coletores, caçadores, coletar frutas, raízes, enfim, para que eles pudessem se alimentar, caçadores e coletores. Por quê? Porque eram nômades. Aos poucos, né, esses grupos eles foram se tornando, de certa forma, praticando a agricultura. A partir do momento que eles começaram a praticar a agricultura, eles se tornaram seminômades, tá? Então, eles praticavam as atividades de plantio, se naquela situação o plantio acabasse, morresse, enfim, ou a terra deixasse de ser tão produtiva, eles acabavam se deslocando para outros locais. Mas a atividade da caça permaneceu e permanece até onde existe a possibilidade da caça. Tá? Nós temos grupos indígenas que têm suas atividades, seus hábitos ainda relacionados à caça, justamente porque traz a ideia de que eles possuem elementos, características próprias deles e relacionados a isso. Os animais, então, eram utilizados, os animais da caça, como a segunda imagem que o professor coloquei para vocês. Esses animais eram utilizados, então, para alimentação, tá? Existia também a criação de utensílios relacionados à vestimenta, tá? A roupa também, a pele do animal também poderia ser usada. E aí, uma característica relacionada ao papel da mulher, que elas também, por sua vez, eram coletoras, tá? Coletavam frutas e vegetais para o preparo do alimento. Então, fator relacionado à atividade criada pelas mulheres. Por volta mais ou menos do ano 6.000, mais ou menos por volta de 6.000 anos atrás, alguns grupos nômades eles começaram a realmente fazer essas atividades relacionadas à prática da agricultura e aos poucos eles vão se tornando seminômades, mas continuavam fazendo a atividade de migração, continuavam migrando de um local ao outro. Galerinha, em alguns slides, o professor tentou colocar mais ou menos como, por exemplo, nesse. Eu tentei colocar alguns elementos relacionados à diversidade, tá? Não é porque é classificado a etnia indígena, né? Qualquer etnia indígena que seja, que a gente tem uma compreensão de índio como um todo. Tá? Índio é tudo igual. Não, não é igual. Cada um dentro da sua própria etnia possui, né? Traz consigo, carrega os elementos ligados à sua própria etnia. A questão é relacionada à pintura do corpo, as cores que são utilizadas, as atividades relacionadas à parte artesanal, cerâmica, colares, adornos, cocar, enfim. Tudo tem uma explicação e uma explicação lógica relacionado dentro dos seus hábitos culturais. Então, cada um possui uma característica, tá? Então, os especialistas costumavam organizar já esses grupos indígenas de acordo com a língua falada, até porque não se tinha compreensão do total, por conta de haver uma diversidade muito grande, eram muitos grupos indígenas. Então, houve necessidade de fazer mais ou menos uma subdivisão, ou uma tentativa de dividir. E a partir dessa divisão foi considerado alguns elementos ligados ao tronco linguístico, ou seja, a partir da língua falada, eles acabavam criando ali subdivisões dentro da família dessas línguas, para que eles pudessem ter mais ou menos uma compreensão de onde surgiu, né, se tem resquício ou ligação de uma civilização indígena com outra, para que pudesse realmente haver uma associação desses elementos. Na página 47, pessoal, lá nós temos um exemplo, uma tabelinha com exemplo dos troncos linguísticos. Quais eram esses troncos linguísticos e realmente do que a gente está falando, tá? Para que a gente possa associar mais ou menos esses elementos. Então, aqui na página 47, dentro do tronco linguístico, nós temos o tronco linguístico tupi, tronco macro-G, tronco aruaque e línguas isoladas, tá? Então, é uma subdivisão ali, para que pudesse ter uma compreensão mais ou menos da língua falada. Então, dependendo dos grupos indígenas e das línguas que eles estavam habituados a falar, claro,